estudo de eletroquímica. Vai ser a nossa primeira aula de química após o início da quarentena, né, colocada pelo Estado. Implantamos uma nova ferramenta de trabalho com o objetivo de tentar facilitar a chegada da informação até vocês. Confesso a vocês que eu nunca trabalhei com esse tipo de ferramenta, estou achando até bacana. Isso vai aumentar a seguridade da nossa integridade, a gente vai poder produzir aula em casa e levar para vocês, e vocês em casa vão poder ter acesso a essas informações, né, e poder estudar com maior clareza, né? Existem alguns conteúdos de química que estudar sozinho realmente é bem complicado. Pilha é uma deles, né? Então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Outra informação que eu quero trazer para vocês. Primeiro, tudo que vocês estudaram de química de fevereiro para cá é necessário para que vocês possam entender eletroquímica, pilha. Por quê? Vocês precisam ter conhecimento do que é íon, o que são cátions, o que são ânions. Vocês precisam ter clareza no conhecimento do que seria número de oxidação. Lembrar o que é oxidação, o que é redução. Eu falei isso muito em sala de aula nas duas últimas aulas. O cara está se oxidando, o cara está se reduzindo. O cátion é um cara positivo, o ânion é um cara negativo. O cátion é positivo por causa de quê? Porque ele perde elétron. Aí teve uma menina que me perguntou, professor, por que ele é positivo se ele está perdendo? É uma subtração. Lembra de uma coisa, os sinais de positivo, os sinais de negativo em química, nesse contexto que a gente vai estar falando de cátions, de ânions, de oxidação, de redução, não está diretamente ligado à matemática, tá? Lembra que o cara é positivo porque ele perde partículas negativas. Então ele vai ficar uma partícula positiva. Olha como é que o entendimento do modelo atômico de Summerfield, né, do conhecimento das partículas atômicas, prótons, nêutrons, os elétrons e como que eles se colocam na eletrosfera é importante para que a gente possa entender isso agora. Então, quando eu digo que o cara é um cátion positivo monovalente, ou seja, quando eu digo que o cara é um cátion mais um, é porque ele perdeu um elétron. Observa que ele perde um elétron negativo no balanceamento das cargas. Ou seja, lembra que eu tinha um cara no estado fundamental, e o cara no estado fundamental ele tinha uma quantidade de prótons exatamente igual à quantidade de elétrons. Agora, se eu perco uma carga negativa, eu faço um desbalanceamento dessas cargas. Ou seja, ele vai ficar uma carga positiva a mais. Eu vou dar um exemplo clássico. Oxigênio, o número atômico dele é 8. Então ele tinha o quê? 8 prótons. Se ele tem 8 prótons, ele vai ter 8 elétrons. Isso tudo no seu estado fundamental. Quando ele vem para a forma iônica, ele vai ser menos 2. Aquele NOx que a gente calculou em sala várias vezes. Tá? Olha só, se ele é menos 2, é porque ele ganhou 2 partículas negativas. Olha só, ele ganhou. Ele se reduziu, ele teve ganho de 2 partículas negativas, agora ele tem 8 prótons e 10 elétrons, porque ele ganhou 2, ele tinha 8 inicialmente, ganhou 2, ficou com 10. Então ele se torna um cara menos 2 porque ele ganhou 2 elétrons, o sinal do elétron é negativo, então ele vai ficar com 2 partículas negativas a mais. Se fosse positivo, seria o contrário. Fizemos isso bastante vezes em sala de aula, tá? Só estou relembrando para a gente começar a estudar. Então, olha só, vamos lá, vamos começar com eletroquímica, precisamente falando de pilha de Daniel. Gente, primeiro de tudo, o que seria pilha? Tá? Tem muita gente que pensa que pilha é um componente que vai gerar, aliás, que vai armazenar corrente elétrica, né? Ou seja, eu tenho um recipiente, aquele recipiente está armazenando corrente elétrica e eu vou consumindo, é como se fosse um reservatório de eletricidade. Isso não é uma verdade. A pilha, ela produz eletricidade. E por diferença de potencial, que nós vamos ver isso tudo agora, tá? Por diferença de potencial eu vou gerar uma corrente, que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então a pilha nada mais é que uma reação química. Se vocês olharem aqui, ó, basicamente na definição que eu coloquei, pilha, processo espontâneo, onde reações químicas produzem corrente elétrica. Então eu tenho reações químicas acontecendo e essas reações químicas vão produzir corrente elétrica. O que seriam essas reações químicas? Tá? São reações de oxirredução. A pilha, na composição básica da minha pilha, eu sempre vou ter 2 metais, onde um vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer redução. E essa diferença de potencial vai gerar corrente elétrica. Tá? A
gente vai ver isso aqui na frente já já. Agora, como isso tudo começou? Gente, olha só. Olha essa reação química que está aqui, ó. Que eu estou tentando mexer nela, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar melhor com a ferramenta. Eu tenho zinco. Esse zinco aqui é uma lâmina de zinco, metal zinco, tá? Ele é colocado numa solução aquosa de sulfato de cobre. Observa que após eu colocar zinco metálico dentro de uma solução aquosa de sulfato de cobre, eu vou estar formando uma solução de sulfato de zinco e cobre metálico, tá? Esse cara aqui, esse zerozinho que está aqui em cima aqui, significa que ele está na forma metálica. Então eu tenho uma barra de zinco, ó, metálica ao zero, imersa numa solução aquosa de sulfato de cobre. Eu vou ter uma reação química onde eu passo a ter sulfato de zinco e cobre metálico. Observa que o zinco ele vem para o lugar do cobre e o cobre, ó, fica sozinho, separado do outro lado. Tá? O que aconteceu aqui? Ó? Eu posso ver claramente, depois do tempo que eu coloquei, foi o experimento que Daniel fez, depois de 20 minutos, observa-se um pedaço de metal que ficou avermelhado, ou seja, a superfície da lâmina de zinco ficou avermelhada. Por que ela ficou avermelhada? Porque ela começou a ter depósito de cobre metálico em cima. É como se eu tivesse uma pequena película de cobre em cima, né, da lâmina de zinco. E a formação do sulfato de zinco, que é um sal, tá, precipitou, foi para o fundo. Tá? Eu tive aqui, ó, um corpo de fundo, uma formação de sulfato de zinco, né, que foi proveniente dessa reação química. Tá? Essa experiência ela é muito simples, consegue fazer ela até em casa. E quem fez essa experiência foi esse cara aqui, ó, Daniel, né? Esse cara lá em 1836, ele desenvolveu a primeira pilha no laboratório. Bom, Daniel ele notou o seguinte, ele viu que todos os metais ele tem uma característica básica, todos querem sofrer oxidação. Lembrando, o que é sofrer oxidação? Oxidação é perda de elétrons. O cara perde elétrons quando ele se oxida. Todo metal que se preza na tabela periódica ele tem como condição primária elétrica perda de elétrons. Ok. Se a minha pilha é formada por dois metais, eu tenho dois caras tentando perder elétrons. Isso não vai dar certo. O problema é, todos querem perder, mas todos vão perder? Claro que não. Eu vou ter agora uma competição. Eu vou ter dois metais, onde os dois possuem potenciais de oxidação, ou seja, esses dois caras aqui querem perder elétron. Todavia, um deles vai ter um potencial de oxidação maior do que o outro. Olha só, diferença de potencial. Eu falei lá em cima, no início do vídeo. Diferença de potencial. O que eu quero dizer com isso? Um tem um potencial de oxidação maior que o outro. Agora, olha só, se esse cara tem um potencial de oxidação maior do que esse cara aqui, a tendência é que aquele que tem um potencial de oxidação menor sofra redução, ou seja, ganho de elétrons em uma reação química. Tá? Então, para que eu possa ter uma pilha funcionando com eficiência, eu preciso ter aquilo que nós chamamos de DDP, diferença de potenciais. Quanto maior a DDP, ou seja, eu tenho uma diferença de potencial muito grande, mais fácil eu vou ter o que é a formação de corrente elétrica. Então, ó, lá no esquema lá embaixo que eu vou colocar agora para a gente poder ver, a gente vai ter dois metais. Um metal vai ter um potencial de oxidação muito grande e o outro vai ter um potencial de oxidação menor. Posso dizer também que eu vou ter um metal com potencial de redução, ou seja, capacidade de ganhar elétrons maior, e o outro com um potencial de redução, de ganhar elétron menor. Então, se eu tenho dois metais, os dois querem se oxidar, mas um é mais forte que o outro, um se oxida. Obviamente, o outro que está querendo se oxidar não vai se oxidar, vai se reduzir. Ele vai ter um potencial de redução maior. Observa aqui. Observa o esquema aqui abaixo. É a primeira pilha, né, desenvolvida por Daniel, essa que foi feita no laboratório. Ele pegou dois eletrodos. Ó. Ele pegou um eletrodo, a qual ele chamou de ânodo. E ele pegou um outro eletrodo, a qual ele veio chamar de cátodo. Observa aqui, ó, que o ânodo ele é negativo. Tá? Ele tem um sinal de negativo. E observa que o cátodo ele tem um sinal
de positivo. Gente, a composição química desse eletrodo aqui, que é o ânodo, ele é composto por uma barra de zinco. Eu tenho aqui uma lâmina de zinco. E aqui no cátodo, tá, eu vou ter uma lâmina de cobre. O que vai acontecer aqui? De cara eu sei que o zinco, que ele chamou de eletrodo de zinco ânodo, ele possui carga negativa. Na verdade, esse cara aqui, ele tem potencial de oxidação maior do que esse cara aqui, que é o cobre. Ou seja, o zinco tem um potencial de oxidação maior do que o cobre, que vai ter um potencial de redução. Lembrando, redução é o que? Ganho de elétrons. Oxidação, que é o zinco, é perda de elétrons, liberação. Ele está cedendo elétrons. Agora, por que a gente chama o ânodo aqui de negativo? Cara, se o zinco sofre oxidação, ou seja, se a lâmina de zinco, o eletrodo de zinco está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons, cara, o elétron é simbolizado por sinal negativo. Então, esse cara aqui, ele recebe sinal negativo. No início do meu processo, eu não tenho aqui um eletrodo eletricamente carregado. Ou seja, se ele não é eletricamente carregado, o elétron negativo, eu digo que esse cara que eu estou chamando agora de cátodo vai ser o quê? Positivo. Observa que só, eu tenho aqui uma lâmina de zinco, esse cara aqui vai estar imerso numa solução também de sulfato de zinco. Aqui dentro eu tenho um sal também, em meio aquoso. E a composição desse sal é a composição do eletrodo. Se eu tenho aqui uma lâmina de zinco, uma lâmina de zinco eletrodo, o cara que está aqui dentro aqui é o sulfato de zinco. Se eu tenho aqui uma lâmina de cobre, o cara que está aqui dentro aqui vai ser o sulfato de cobre. Observa que não necessariamente tem que ser o sulfato, poderia ser um outro sal, porém tem que ser constituído de cobre e aqui tem que ser constituído de zinco. Então, em linhas gerais, o que acontece aqui no ânodo? Oxidação do metal. Olha só, eu tenho aqui o metal zinco se oxidando. O que é oxidação? Perdendo elétron. Observa que eu tenho zinco metálico, a setinha, tá? E depois da seta eu tenho a liberação de elétrons. Qual foi o produto dessa oxidação? A formação de íons zinco, tá? Agora, olha só, eu não falei que aqui dentro eu tinha sulfato de cobre? Tudo bem, eu tenho sulfato de cobre. Se eu tenho sulfato de cobre, eu tenho cobre na forma iônica. Quando a minha barra de cobre, ou seja, o meu eletrodo de cobre fica eletricamente carregado, ele é negativo, tá? O elétron é negativo. O negativo atrai quem? O positivo. O que vai acontecer com o meu cobre na forma iônica? Ele começa a vir em direção ao quê? A lâmina de cobre, se depositando na forma metálica, fazendo com que eu tenha aqui, o cobre metálico. Então, aqui, o cobre iônico ganha elétron. Que elétron é esse aqui que ele ganhou? É o elétron que veio daqui, formando o quê? Formando o cobre metálico. Vamos dar uma continuidade aqui embaixo, vou botar em outro esquema. Observa só, gente, o ânodo, ou aquilo que a gente chama de polo negativo, eu tenho a saída de elétrons. Então, olha só o zerozinho que eu tinha. Deixa eu subir mais. Eu tinha aqui o metal zinco, olha lá o zero de metal. Ele libera elétrons. Olha como é que o elétron aqui é colocado após a seta. E eu tenho a formação de quê? De zinco na forma iônica. Aqui no meu cátodo, ele vai receber elétrons. Ele recebe elétrons. Olha só aqui o elétron sendo recebido. Observa que o elétron está antes da seta. O elétron aqui estava após a seta, significando que ele saiu, ele foi liberado. Aqui o elétron está antes da seta, significando o quê? Que ele está recebendo. O cobre está recebendo elétron, formando o quê? Cobre metálico. Observa que eu estou tendo transferência de elétrons de um eletrodo para o outro. Por quê? Por diferença de potencial. Um tem um grande potencial de oxidação, o outro vai ter uma característica de redução. O elétron vai migrar do ânodo em direção a quem? O cátodo, tá? Vou colocar aqui nesse esquemazinho aqui, a gente consegue ver
melhor, apesar da foto não ser muito bacana, depois eu vou rever isso aqui, a gente consegue ver aqui, ó, o cara que é o ânodo, tá aqui, ó, ânodo. Quem é o ânodo? A lâmina de zinco. A lâmina de zinco está submersa numa solução, ó, de sulfato SO4-2 e zinco. Eu mandei um material para vocês de sal, né, inorgânico, para que vocês dessem uma estudada na semana passada. Lembra que a gente falou sobre ácido, ficou faltando falar sobre base e sobre sal. Então está aqui, ó, sulfato de zinco é um sal. Eu vou gravar uma aula de sal para vocês e de base, para que depois vocês possam ver com maior clareza, tá? Com maior facilidade. Mas olha só, sulfato de zinco. A lâmina de zinco está submersa numa solução de sulfato de zinco. Aqui eu tenho um fio condutor que está diretamente ligado ao cátodo, que é positivo. E esse cátodo positivo está submerso numa solução de sulfato de cobre. O que vai acontecer aqui? Ó? O sulfato de zinco vai solvatar, ou seja, vai reagir com a lâmina de zinco, tá? Promovendo a oxidação do zinco. O zinco ele vai sair da forma metálica, ó, de zinco zero e vai vir para a solução, formando zinco iônico. Gente, observa que eu tinha metal, o metal virou íon. Ele sai da barra, tá, de metal, ou seja, de zinco metálico, formando esse cara aqui, ó, o zinco iônico. Observa na figura que eu estou tendo a degradação, a corrosão, tá? A corrosão da lâmina de zinco, fazendo com que eu tenha aqui, ó, zinco iônico. Cara, essa minha solução, olha só, eu não estou falando da lâmina, estou falando da solução. Eu estou tendo um aumento de concentração de sulfato de zinco. Eu estou saturando, aumentando a quantidade de íon zinco. Devido ao quê? Devido à oxidação do metal zinco. Ele está deixando de ser metal, está vindo para a forma iônica. Está aqui, ó. Estou aumentando a minha carga positiva aqui embaixo, tá? E o elétron produzido, liberado nessa oxidação, está vindo por aqui, ó, pegando o fio condutor, energizando aqui, ó. Eu estou energizando o meu eletrodo. Eletrodo de quê? De cobre. O meu eletrodo de cobre agora está eletricamente o quê? Carregado. Tá? Então eu passo a ter aqui um eletrodo negativamente carregado. Eu tenho bastante elétrons. Gente, lembra de uma coisa. Carga negativa atrai o quê? Carga positiva. Vamos olhar lá para a figura agora de novo. Olha só, se eu tenho aqui o eletrodo, tá, eletricamente carregado, ou seja, negativamente carregado, ele vai sofrer, vai exercer, na verdade, uma atração química sobre esses caras que estão aqui dentro. Quem é o cara positivo aqui? O cobre mais 2. Então, esse cara negativo vai exercer uma atração química pelo cobre. Então, eu passo a ter aqui o cobre indo em direção ao eletrodo de cobre. O elétron aqui atraiu o eletrodo de cobre. Ó, aqui no eletrodo de zinco, tá aqui, ó, eu estou tendo corrosão. Eu estou diminuindo a espessura do meu eletrodo de zinco, tá? Devido à corrosão. O cara está deixando de ser metal e está virando íon. Agora, quando eu energizo eletricamente aqui a minha lâmina de cobre, aqui, ó, cobre, ele está atraindo o cobre positivo. Aqui eu tenho cobre metálico, aqui eu tenho cobre iônico positivo. Ele atrai e eu começo a ter aqui, ó, se vocês observarem aqui na pontinha do eletrodo, ele está mais grosso do que a parte de cima. Porque esse cobre aqui está se depositando no eletrodo. O meu eletrodo está tendo que aumento, tá, em espessura. Porque o cobre está deixando de ser íon, está virando metal, devido à atração elétrica que os elétrons exerceram sobre esse íon positivo. Atraiu ele para cá e ele está voltando para o seu estado fundamental, que é o estado metálico. Observa uma coisa, aqui eu estou tendo aumento de concentração de íons. Aqui o íon está saindo, tá? E ele está indo para que forma? Está indo para a forma metálica. Então aqui eu estou tendo aumento de concentração, aqui eu estou diminuindo a minha concentração. Gente, vou passar aqui para baixo um pouquinho. Ó, aqui embaixo, ó, vou chamar isso aqui de semicélula.
semicélula 1. Aqui eu vou chamar de semicélula 2. Tá? Aqui é a célula do ánodo. Aqui é a célula do cátodo. Aqui no meio aqui, gente, eu tenho uma coisa chamada ponte salina. E essa ponte salina aqui, ó, é cloreto de potássio. Observa que o potássio, ele é positivo. Lembra lá, o potássio é um metal alcalino. Tá logo no iniciozinho, ao lado esquerdo da tabela periódica. E o cloro é um íon negativo. Cara, se eu estou tendo um aumento de cargas positivas, ou seja, nessa semicélula 1 aqui, é porque o meu eletrodo de zinco está se deteriorando em função da corrosão, formando muitos íons positivos. Logo, ó, essa semicélula 1 aqui está ficando positiva. Olha só, a origem dela é negativa, ela é o ânodo. Observa como é que os meus sinais estão sendo trocados. Inicialmente eu tinha um ânodo negativo, agora eu passo a ter todo um sistema ficando carregadamente positivo, devido ao aumento de zinco positivo. Aqui, ó, o meu cátodo, se vocês olharem aquele esquema lá em cima, o anterior a esse, vocês vão ver que o cátodo aqui, ó, era positivo. O problema é, se eu tenho íons positivos indo em direção ao metal e se convertendo em metal, virando cobre zero, virando metal, como que eu estou ficando aqui a minha solução? Como minha solução está permanecendo? Ela está ficando o quê? Negativa. Esse cara era inicialmente positivo, agora ele está ficando negativo. Ó, estou tendo um aumento, né? um desbalanceamento de cargas. Aqui está ficando negativo. E aqui está tendo um aumento de íon zinco. Então isso aqui está ficando positivo. Isso cria um desbalanceamento de carga. Esse desbalanceamento de carga vai fazer com que a minha DDP aqui, ó, em cima, a minha diferença de potencial comece a diminuir. Se a minha DDP diminui, a minha formação de corrente elétrica, a minha geração de corrente elétrica, a minha oxidação do metal aqui, ó, que vai gerar eletricidade, começa a diminuir também. Então o meu funcionamento da pilha começa a ficar comprometido. Qual é a função dessa ponte salina que vocês estão vendo aqui no desenho? Ó, eu não tenho cloreto de potássio, o potássio é positivo. Se o potássio é positivo, ele vai ser atraído pela semicélula, ó, aqui do lado, ó, a semicélula que está ficando o quê? Negativa. Essa semicélula que está ficando negativa? Não. Olha só, eu estou aumentando o que aqui? Ó? Estou aumentando íons positivo. O zinco está deixando de ser metal vindo para a forma positiva. A minha semicélula aqui é positiva. Agora, olha o lado de cá. Eu estou tendo saída de íon positivo, fazendo com que eu tenha a formação de metal. A minha semicélula aqui está ficando negativa, ó, sulfato -2. Então, o meu potássio positivo, ele entra aqui, ó, na ponte salina e vem em direção ao local que está ficando negativo. E ó, o meu cloro, que é negativo, entra na ponte salina. Na verdade, eles estão na ponte salina. Tá? O cloro é atraído pela parte que está ficando, ó, positiva. Tá? Então, ó, essa minha semicélula aqui está aumentando a concentração de íon positivo. Então, esses íons positivos aqui, ó, vão atrair a minha parte negativa, o cloro. Aqui a minha semicélula está ficando negativa, vai atrair a minha parte positiva, que é o potássio. Qual a finalidade da ponte salina, gente? Fornecer íons. Ó, o potássio está sendo fornecido à semicélula 2, que está negativa. E o cloro está sendo fornecido à semicélula 1, que está positiva. Olha só, se eu forneço um íon negativo para cá, eu estou fornecendo íons, tá, negativo para um ânodo, que é negativo. Aqui eu estou fornecendo íon positivo para um cátodo, que é positivo. Estou tendo balanceamento de cargas. Se eu estou balanceando cargas, eu estou aumentando a durabilidade da pilha. Se eu não faço esse balanceamento, se eu não forneço íons com cargas opostas, ó, o positivo vindo em direção ao negativo e o negativo vindo em direção ao positivo, esse desbalanceamento de cargas faz com que a minha pilha não funcione. Ela venha a parar de funcionar. Tá? Agora, olha só, como que eu vou montar essas reações químicas? Como que eu represento? Aqui é o ánodo, tá? Então eu tenho aquilo que eu chamo de reação anódica. Aqui eu tenho cátodo, ou seja,
eu estou tendo uma reação catódica. Então, eu vou ter uma reação anódica, eu vou ter uma reação catódica, e depois eu vou simbolizar a minha reação global, ou seja, em uma reação só, eu vou representar tudo o que está acontecendo dentro dessa pilha de Daniel. Gente, olha só. Vou montar a reação do ânodo. Está aqui, ó, reação anódica. Tá? A reação é anódica. É a reação que ocorre aqui, ó, no ânodo. O que eu tenho no meu ânodo? Eu tenho o metal zinco. Está aqui o zero. O zero significa que o NOx dele é zero. Ele não tem nem mais elétron e nem menos elétron. É zero. Tá? Tá aqui, ó, zinco na forma zero. Esse cara vai sofrer oxidação aqui, ó, o metal sofrendo oxidação. E ele vai vir para a forma iônica. Está aqui, ó, forma iônica. E quando ele sai de metal zero e vem para a forma iônica, na forma de metal mais 2, ele tem a liberação de 2 elétrons. Esses elétrons vai entrar aqui, ó, no eletrodo, passar pelo fio condutor em direção a quem? A lâmina de cobre. Está aqui, ó, onde é o cátodo. O cátodo vai receber esses elétrons. Olha só, o que eu tenho em solução aqui? Eu tenho cobre na forma iônica. Então, ó, o cobre na forma iônica, aqui o cátodo, ele vai sofrer redução, recebe elétrons e vem para cobre na forma metálica. Tá? Ele se reduziu. No ânodo ocorre oxidação do metal. No cátodo ocorre redução do íon. No ânodo ocorre a oxidação do metal, fazendo com que o metal vire íon. No cátodo eu tenho a redução do íon positivo, fazendo com que ele vire metal. Observa que no ânodo eu tenho liberação de elétron. Olha o elétron pós-seta. No cátodo eu tenho, ó, recebimento de elétron. Olha como é que o elétron aqui está simbolizado antes da seta. Aí vocês vão fazer assim, professor, por que aqui está 2 elétrons e aqui está 2 elétrons? Ó, o zinco ele forma um cátion bivalente aqui, ó, mais 2. Se é mais 2, porque ele liberou 2 elétrons. E o cobre, ele é um cátion também bivalente, sendo que ele está recebendo, cara. Ele está aqui se comportando como um ânion. Ele recebe os 2 elétrons que vieram lá do zinco, ó, formando quem? O cobre na forma metálica. Olha o aumento em espessura aqui. O fenômeno físico que ocorre aqui no ânodo é corrosão. O fenômeno físico que ocorre aqui, ó, no cátodo é aumento em espessura, depósito de cobre metálico aqui no eletrodo de cobre. Tá? Olha só o que seria essa reação global. A reação global é a junção das duas reações e a supressão de alguns valores que são repetidos. Olha só, vamos dividir da seguinte forma. O que eu tenho antes da seta e o que eu tenho após a seta. Antes da seta, está aqui, ó. Na primeira equação, antes da seta, eu tenho apenas o zinco. Na minha segunda, que é a reação catódica, antes da seta, eu tenho 2 elétrons e o cobre. Lá do outro lado da seta, ó, no ânodo, eu tenho zinco e elétron. E do outro lado da seta, no cátodo, aqui embaixo, ó, eu tenho apenas cobre. O que se repete antes da seta e após a seta em ambas as reações? Observa que eu tenho antes da seta aqui, ó, elétron, tá? E depois da seta eu tenho elétrons também. Na mesma proporção, ó, 2 elétrons antes e 2 elétrons depois. Esses caras aqui eu corto, eu não utilizo eles na nova equação, na equação global que está aqui embaixo. Então eles não vão aparecer. Eu vou cortar esse cara. Eu corto aqui e corto aqui. Eu cortei os 2 elétrons antes e após a seta. O que fica para mim antes da seta agora? Zinco, na forma metálica, está aqui. E o cobre, na forma iônica. Eu estou somando esses 2 caras aqui, ó. Zinco metálico e cobre iônico. Após a seta, eu tenho o que agora? Olha só. Em cima eu tenho, ó, depois da seta, o íon zinco. Está aqui. Estou somando. Mais o que? Aqui embaixo eu tenho cobre metálico, cobre zero. Está aqui. Fiz o somatório antes da seta, fiz o somatório pós-seta. O que essa equação global aqui
está me representando? Está me representando que o meu íon, o meu zinco metálico está sendo convertido para zinco iônico. Cara, na pilha, quem se oxida é o quem? O ánodo. Então, se eu ver uma reação química dessa aqui, de oxirredução, ou seja, de transferência de elétrons, mesmo que ele não monte um esquema de pilha na questão, mesmo que eu não tenha isso na questão, observa que eu tenho zinco metálico virando o quê? Zinco iônico. Toda vez que eu deixo de ser metal e me transformo, me converto, mas isso não é Power Ranger para se transformar, eu me converto, tá, para íon zinco, eu tive uma oxidação. Eu perdi elétron, eu deixei de ser metal e virei zinco. Isso é característica de quem na pilha? Do ánodo. Então eu já sei que aqui, antes da seta era metal, pós-seta, íon. Esse cara aqui, o zinco, ele é o ánodo, tá? E agora eu vou olhar aqui, o cobre, ele era íon e virou metal. Observa que é o oposto, tá? No cátodo, a reação é oposta ao ánodo. No cátodo eu tenho metal virando íon. Perdão, no ánodo eu tenho metal virando íon. E no cátodo? No cátodo eu tenho íon virando metal. Olha só para a reação global, olha para a tela de novo. Eu tenho zinco metálico virando zinco iônico. Ánodo. Aqui eu tenho íon cobre virando íon, aliás, virando metal cobre. Observa que aqui é o cátodo. Aqui eu tenho íon virando metal. Aqui eu tenho metal virando íon. Então, no ánodo eu tenho oxidação do metal, convertendo ele para íon. No cátodo eu tenho conversão do íon, fazendo com que ele vire metal. Então eu tenho três formas de representar uma equação química dentro da pilha, onde eu represento apenas a equação anódica, ou seja, represento o metal virando um íon e liberando elétrons. Tá? Na reação catódica, eu vou representar o recebimento do elétron que veio do ánodo, tá? Fazendo com que eu tenha o íon, tá? No caso aqui dessa pilha em específico, o cobre, recebendo elétrons e virando metal. Por que isso tudo aconteceu? Porque eu tenho dois metais, onde um metal tem um potencial de oxidação maior do que o outro, que é o zinco. Ele se oxida, ele perde elétron para quem? Para esse cara aqui que é o cobre. O cobre ele vai ter um potencial de redução maior, onde ele recebe elétron, ele se reduz. Tá? Olha só, eu coloquei uma tabelinha aqui. Eletrodo ánodo, ele sofre oxidação. Tá? Ele é o polo negativo, ele é a fonte geradora de elétron, o elétron é negativo. Tá? O que ocorre com a lâmina? Qual é o fenômeno físico que ocorre na lâmina? Corrosão. Tá? Ela vai corroer. E o que acontece com a solução que está dentro do eletrodo? Olha só, lembra que eu falei que no ánodo eu estou formando íon? Se eu estou formando um íon, eu estou aumentando a concentração dentro daquela solução. Então, a minha solução ela vai concentrar. Eu tenho um aumento na minha concentração. Agora, no cátodo, olha só, no cátodo eu tenho a redução. Redução de quem? Do íon. Um íon vai virar metal. Eu chamo esse cara aqui de polo positivo. O que ocorre com a minha lâmina de cobre? O que vai ocorrer com a minha lâmina, né, que está imersa naquela solução? Eu tenho um aumento da minha lâmina, um aumento em espessura. E a minha solução vai acontecer o quê? Ela vai diluir. Cara, por que ela está diluindo? Eu estou deixando de ter íon e eu estou virando metal. Tá? Ele está se depositando na lâmina, eu estou aumentando a espessura, eu estou retirando ele de solução para a formação da lâmina. Então eu estou diluindo. No caso do ánodo, eu estou formando. Ele está deixando de ser metal e ele está formando, virando o quê? Íon. Então estou aumentando a concentração. No cátodo, não. Eu estou retirando ele de solução e fazendo com que ele vire o quê? Metal. Tá? Vou falar um pouquinho aqui de força eletromotriz. A força eletromotriz nada mais é que o potencial de redução e de oxidação, né, desses metais que vai estar sendo envolvido aqui. Eu estou apresentando para vocês aqui três equações. Tá? Vamos começar a trabalhar, até nos exercícios, a minha experiência que eu tenho em questões vestibulares, o que vocês precisam saber? O vestibular, a gente vai ter várias formas diferentes de analisar questões em eletroquímica dentro de pilhas de Daniel.
Mas toda vez que ele pedir para você relacionar ou montar uma pilha, a primeira coisa que você vai olhar os metais que eles vão estar fornecendo para vocês é qual é o cara que tem o maior potencial de redução. Se ele te der uma lista de 10 metais, você vai olhar aquele que tem o maior potencial de redução. Vamos olhar aqui para a tela aqui, ó. O cara que tem maior potencial de redução, ele vai ser chamado, vou botar em vermelhão aqui, ó. Ele vai ser chamado o cara que tem o maior ERED. O que é o ERED? Potencial de redução. Eu tenho 10 metais na lista, beleza. Mas um deles vai ter esse maior valor aqui, ó, maior valor de redução. Olha só, se eu tenho que montar a pilha, eu tenho que ter um cara com grande valor de oxidação e um cara com maior valor de redução. Os dois extremos, tá? Um com grande potencial de oxidação e um com grande potencial de redução. Quanto maior for a minha polarização, maior vai ser a minha diferença de potencial, a DDP, que eu falei com vocês lá em cima. Quanto maior for a minha DDP, maior a eficiência da minha pilha, maior vai ser a corrente elétrica que está sendo gerada. Então, o primeiro cara que eu vou procurar aqui, é o metal que tiver maior ERED. E depois eu procuro o cara que tem o maior potencial de oxidação. Tá? Então eu procuro o metal com maior potencial de redução e depois eu procuro o cara com maior potencial de oxidação. Gente, olha só. Eu tenho o ERED do cobre, está aqui, ó. O cobre, lembrando que essa força eletromotriz é sempre avaliada em volts, tá? É sempre avaliada em volts, então esse Vzinho aqui que vocês estão vendo no vídeo significa volts. Olha só, cobre, ele tem um ERED, ou seja, potencial de redução de mais 0,34 volts. Agora o zinco, ele tem um ERED de menos 0,76 volts. Observa que o ERED do cobre é maior do que o do zinco. Então, quando eu faço a comparação do cobre e do zinco, o cobre tem um potencial de redução maior do que o do zinco. Então, entre esses dois metais, o cobre vai se reduzir. Se ele vai se reduzir, ele vai ser quem? O cátodo. E o zinco? Cara, se o zinco tem um potencial de redução menor do que o cobre, ele vai ser quem? O ânodo, tá? Como que eu vou, para que vai me servir esses valores aqui? Olha só essa equação. Olha essa equação aqui, química aqui, essa equação de oxirredução. A minha variação ou minha força eletromotriz, ou eu posso dizer que a minha DDP, tá? Essa diferença de energia aqui, eu vou pegar o cara com maior potencial e vou subtrair do cara com menor potencial. Olha só, o meu maior potencial é o 0,34, positivo. Eu vou subtrair menos 0,36, que é o cara com menor potencial de redução. E eu vou ter uma diferença de potencial de 1,10 volts. Tá? Digamos que eu tivesse um outro elemento aqui, sem ser o zinco, fosse um outro, com valores diferentes, que desse um valor maior aqui, digamos que tivesse dado 1,20, 1,30 nessa diferença, nessa subtração, cara, se deu 1,20, 1,30, 2, porque a minha DDP, né, a minha força eletromotriz é muito maior, então seria uma pilha mais eficiente. Então a gente sempre vai subtrair o cara com maior potencial de redução pelo cara com menor potencial de redução para que eu possa ter um valor de DDP, tá? Para que eu possa saber a minha variação de energia, o valor da minha variação de energia, que é a minha força eletromotriz. É isso que vai determinar, tá, se a minha pilha tem muita eficiência ou baixa eficiência. Agora, eu sempre vou ter que ter diferença de potencial. É claro que quanto maior a diferença de potencial, melhor vai ser. Coloquei um exercício clássico aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui para eu te poder não perder aqui o que está escrito. Olha só, como seria um exercício de pilha? Tá? Um exercício clássico. É muito comum cair esse tipo de pergunta aqui em vestibular também. As pilhas e as baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea, tá, de oxirredução transforma energia química em energia elétrica. Portanto, sempre há substância que se reduz, ganhando elétrons,
que é o cátodo, e a que se oxida, né, perdendo elétron, que é o ânodo. Então vamos avaliar essa pilha aqui. Olha só a seta. A seta está dizendo que eu estou tendo transferência de elétron do eletrodo B em direção ao eletrodo A. Gente, nas pilhas das ilustrações lá em cima, o meu ánodo era aqui e o meu cátodo era aqui. O ânodo que estava aqui dava elétron para o cara que estava do lado direito. Aqui está o contrário. Ó. O meu eletrodo B está dando elétron para o cara do eletrodo A. Gente, não importa a posição. O ânodo pode estar do lado direito e o cátodo pode estar do lado esquerdo. A posição pouco importa. Agora, olha só. Se esse cara aqui, o eletrodo B, está cedendo elétron para o eletrodo A, porque esse cara aqui, esse lado aqui, esse cara que está ao lado direito do vídeo, esse cara aqui vai ser quem? Vai ser o ânodo. Esse cara é o ânodo, tá? Agora, olha só. Esse cara aqui, o A, que está recebendo elétron, ele está se reduzindo, ele está ganhando elétron. Então, esse cara vai ser o cátodo. Esse cara se torna o cátodo. Então, gente, por que que aqui eu vou ter o cara chamado de cátodo? Por que que ele é o cátodo? Porque ele está ganhando elétrons que está vindo do eletrodo B. A é cátodo. Ele se reduz. E esse cara aqui está cedendo. Ó, olha a setinha indicando que o elétron está indo em direção a A. Se o elétron está saindo daqui, porque esse cara aqui... Porque esse cara aqui vai ser o ânodo. Então vamos lá, vamos responder as perguntas. Qual o eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Cara, olha só. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o meu eletrodo A? A está sofrendo redução. A sofre redução porque ele está ganhando elétron. Agora, o que vai acontecer com B? O meu eletrodo B está sofrendo oxidação. Por que ele sofre oxidação? Observa que eu tenho o elétron indo em direção a A. Então, aqui sofre oxidação, aqui sofre redução. Logo, aqui é o ânodo e aqui vai ser o cátodo. Agora, para a resposta da pergunta B. Olha só. Qual eletrodo é o cátodo e qual eletrodo é o ânodo? Cara, eu acabei de dizer lá em cima. A, tá? A é igual a cátodo. A é igual a cátodo. E B? B vai ser igual a ânodo. Muito fácil. Vamos para a pergunta C, a resposta C. Vamos lá. Escreva a semi-reação que ocorre nos eletrodos A e B. Gente, vamos lá, vamos fazer a reação anódica. Vou botar aqui em vermelho. Tá? Ó, reação anódica. Reação anódica. Gente, se a minha reação é anódica, porque ela ocorre onde? Ela ocorre no ánodo. Tá aqui. Olha o ánodo aqui em cima aqui. O que está acontecendo com o ánodo? Eu tenho aqui o cara, o B, na forma metálica, tá? Vou botar o cara aqui, ó, B na forma metálica. Se ele está na forma metálica, é porque ele tem um zerozinho lá em cima, tá? Esse cara, ele vai ser convertido, ele vai deixar de ser um cara na forma metálica. Observa que o íon aqui, ó, ele é mais 3, tá? Ele é um cátion bivalente. Ele deixa de ser metal e se transforma em íon. Vou colocar lá o B, tá? B mais 3. Ele deixa de ser metal e vira íon. E depois, ó, ele vai liberar o quê? 3. Ele libera 3 elétrons. Tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Ele vai liberar 3 elétrons. Tá? Gente,
Na minha reação anódica, eu tenho metal virando íon. E o íon, né, nessa transferência de metal para íon, que é a oxidação, eu libero elétron. E aqui, ó, na minha reação catódica, eu vou ter o oposto. Ó. Eu tenho A mais 2, A mais 2. Esse cara aqui ele está na forma iônica, sendo que ele vai fazer o quê? Ele vai receber mais. Sinal de mais significa que eu estou somando esses caras, tá? Eu tenho A mais 2 mais, vamos lá, 2 elétrons. Vou tirar isso aqui. Mais 2 elétrons. E aqui agora eu vou estar tendo a formação do Azinho, aliás, do metal zero. Gente, olha só. Reação anódica, B0, formando o quê? B mais 3 liberando elétrons. Reação catódica, íon recebendo elétron e virando metal. Tá? O que vai acontecer com a concentração de B mais 3 e A mais 2? Olha só, B mais 3 ele não é o ánodo, então eu vou botar aqui ó, o B mais 3, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a concentração. Ele está saindo, ó. Ele sai da forma metálica e vem para a forma iônica. Então, B mais 3 aumenta. Tá? E o que vai acontecer com a concentração de A mais 2? Ó, B mais 3 teve a concentração aumentada. E o que vai acontecer com A mais 2? O que acontece com A mais 2? Ó, A mais 2 ele vai ter a sua concentração reduzida. Eu vou ter uma queda da minha concentração de A mais 2. Por quê? Ele está deixando de ser íon e ele está virando metal. O que ocorre nas minhas semicélulas? Tá? Ó, o que ocorre em A? A deposição. A é igual a deposição. E o que ocorre em B? B não está sofrendo oxidação? Ó. B ele sofre oxidação, ele é o ánodo, sofre oxidação. Então B está sofrendo o quê? Corrosão. Tá? Então, nessa primeira parte de pilha aqui que a gente está vendo, a gente está vendo apenas, observa, estamos vendo apenas questões teóricas. Tá? Aqui para baixo, na maioria das vezes, a gente tem questões teóricas. Pilha não tem muito cálculo, só quando pede para calcular DDP, mas é aquela cálculo de subtração que é bem simples. Tá? Eu coloquei mais alguns exercícios que vocês possam fazer, observando as reações que está aqui para vocês conseguirem resolver, e a gente vai tirar dúvidas dessas reações aqui pelo WhatsApp. Então, tentem resolver e depois a gente vai conversar via WhatsApp. Galera, eu sei que pilha não é um assunto muito tranquilo, a gente tem um monte de conteúdo aí, de informações que faz com que a gente possa entender pilha. Vocês precisam estudar. Lembra dos conceitos de íons, de cátions, de ânions, de oxidar, perder, de reduzir e ganhar. Fizemos diagrama de Pauling em sala de aula, calculamos o NOx do elemento. Falei o que para vocês? Tenham uma tabela periódica. Vocês precisam saber o número de oxidação dos elementos químicos. Professor, eu vou decorar tudo na tabela periódica? Cara, decora os principais. Lembra dos metais alcalinos terrosos? Berílio, bário, magnésio, estronço, cálcio e rádio? Todos eles são mais 2. Só vocês verem a família. Metal alcalino, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos são mais 1. Lá, ó, os gases nobres, NOx zero, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e acetato, tudo menos 1. Calcogênio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, tudo menos 2. Os caras que estão ali em transição, no meio da tabela periódica, ou vai ser mais 2, ou vai ser mais 1. Algumas eventualidades, como o ferro, vai ser mais 3, o alumínio vai ser mais 3, né, que são poucos elementos com esse NOx.
Tá? Então vocês precisam decorar alguns, principalmente essas variações. Falei também que vocês precisavam da tabela de cátions e de ânions. Pega essa tabela. Vamos estudar daqui a pouco reatividade química. Vocês vão ver, vocês estão observando que nessa reação de pilha, um cara está entrando no lugar do outro. Inicialmente o Daniel fez isso, tá? O cobre, ele entra, o zinco entra no lugar do cobre. Então eu tinha uma solução de sulfato de cobre, está aqui em cima do vídeo aqui, ó. E o zinco entra no lugar do cobre, formando sulfato de zinco. Isso aconteceu porque o zinco tem uma reatividade maior do que o cobre. Aí eu tive essa formação de novo sal, tá? Então, estou finalizando o vídeo com vocês aqui. A gente vai ter muitos outros vídeos. Tá? Vamos começar a produzir vídeos de biologia. Né? Vamos começar a resolver exercícios. Preciso que vocês estudem esse conteúdo e tirem dúvida comigo. Pode me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum. Coloca a pergunta lá no grupo. Se eu não responder na hora, naquele dia eu vou estar respondendo da melhor forma possível. Forte abraço para vocês. Tamo junto.